Muito bem, para a gente começar, eu gostaria de ler um texto no livro Eventos Finais, no capítulo 1, que diz assim: Angústia qual nunca houve, desde que houve nação, está precisamente sobre nós, e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. É bem provável que grande parte do mundo esteja olhando para tudo que está acontecendo e dizendo: as coisas estão como sempre foram, como desde o princípio. Deus não fará nem bem, nem mal. Você conhece um texto que fala sobre isso. E o próprio Jesus, quando esteve neste mundo, ele disse aos apóstolos que quando o Filho do Homem viesse, a fé estaria se dissipando, estaria acabando. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Nós estamos diante do limiar dos tempos. Deus tem falado de forma poderosa ao mundo através dos últimos eventos. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. Olha que coisa impressionante. Que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. Pensa sobre isso, tá? Que eu acabei de ler. Vou repetir. Prenunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Curiosamente, queridos, eu estava pensando sobre isso ontem. Os eventos que estão acontecendo, para alguns, podem parecer ainda lentos, mas sabe o que esse texto que nós acabamos de ler nos revela? Que à medida que esses acontecimentos forem se aglomerando, os próximos serão ainda mais rápidos e a passos largos nós vamos nos aproximar dos últimos dias da história deste mundo. Eu quero convidar você nesse vídeo não a fazer grandes reflexões. Nós não vamos mergulhar em grandes questionamentos na Bíblia hoje. O meu chamado para você é para que você clame a Deus com todas as suas forças e diga: Senhor, tem algo acontecendo. Não é possível que estejamos vendo o mundo como está, acontecendo as coisas como estão acontecendo e que os nossos olhos ainda não sejam abertos. Diga para o Senhor: Senhor, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos para que eu possa entender o que está diante de nós. Homens e mulheres em todo o mundo estão sendo convocados a se posicionar contra Israel. Esse não é o único acontecimento, tem muita coisa acontecendo simultaneamente. Há 2 dias atrás alguém me escreveu dizendo assim: Pastor, como é difícil abordar esses assuntos que estão escritos em Mateus 24, Jesus apontando para os sinais dos últimos dias. Isso às vezes nos deixa assustados. Ao ouvir essas palavras eu comecei a pensar: será que essa deve ser a nossa reação diante dos últimos acontecimentos? Ficarmos assustados? Muito pelo contrário, queridos. O conselho de Jesus ao falar aos apóstolos foi justamente o seguinte: quando estas coisas começarem a acontecer, fiquem atentos, porque está próximo às portas o reino dos céus. Esse é um chamado geral, assim como hoje, sexta-feira 13, um personagem se levantou para tentar estabelecer o caos no planeta, convidando pessoas a se unirem para uma batalha. Do outro lado temos o arcanjo Miguel, o Senhor Jesus Cristo, clamando ao mundo inteiro para se preparar para a sua vinda. Você não pode ficar inerte diante deste grito divino. O Senhor está falando mais alto do que nunca. E se você realmente tem dúvidas a respeito do que está acontecendo, como eu disse no início, nós precisamos orar, queridos. Você precisa orar e dizer: Senhor, a Tua palavra precisa me revelar o que está acontecendo. Independente de estarmos há pouco tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo, o nosso tempo urge. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã ou daqui a 1 minuto. A nossa preparação é imediata, a nossa entrega precisa ser imediata. Eu convido você ao arrependimento. Eu convido você a um profundo exame de coração. E eu quero trazer também uma mensagem de esperança para você.
Ao invés de olhar para todos esses terremotos, queimadas, enchentes, guerras, rumores de guerras, todos os sinais que foram apontados por Jesus em Mateus 24, ao invés de olhar para isso com medo, ao invés de olhar para isso assustado, tenha a esperança de que esses dias terríveis que estamos vivendo neste mundo, perdendo os nossos entes queridos, lidando com doenças, com dificuldades financeiras, estes dias terríveis estão chegando ao seu fim. O Senhor Jesus está às portas. As coisas podem ficar difíceis, o mundo pode ficar mais escuro do que já está. E a tendência, queridos, é que realmente as coisas piorem. Não é à toa que o Senhor nos disse que os homens desmaiarão de terror ante a expectativa das coisas que lhes sobrevirão. Está tudo na palavra de Deus. Olhe para todos esses eventos com esperança. Devemos orar por aqueles que estão sofrendo, devemos orar por aqueles que estão em guerra, inocentes que estão morrendo, clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia e ampare essas pessoas, mas também devemos nos preparar. Devemos olhar para tudo isso como um sinal dos tempos. A palavra de Deus nos diz que nós não temos o que temer. Nesses últimos dias, o povo de Deus não estará abandonado. E todos aqueles que estiverem firmados em sua palavra, confiantes nas promessas do Senhor Jesus Cristo, podem se apoderar dessa bênção. Leia comigo o que está escrito em Daniel capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no seu livro. Amém? Que Deus abençoe você. Olhe para cima, meu querido. Olhe para cima, minha irmã. Prepare a sua casa, prepare a sua mente, prepare o seu coração, porque o Senhor Jesus está às portas. Brevemente, nós estaremos vendo o nosso Salvador. Eu espero que Deus abençoe muito você, que Deus abençoe a sua família e que você esteja junto comigo de pé naquele grande dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.